Olá, muito boa tarde. A Faculdade de Teologia inicia esta semana um ciclo de debates para assinalar a realização do Concílio Vaticano II há 50 anos. Uma das iniciativas que marcam o ano académico, que agora se inicia, e que queremos apresentar neste programa da Igreja Católica, o que faremos no diálogo com o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia, o professor José Eduardo Borges de Pinho, professor de Teologia nesta faculdade, e Juan Ambrosio, professor nesta mesma Escola de Ensino Superior. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, de que forma, de facto, a Faculdade de Teologia assinala os 50 anos do Concílio? Antes de mais, boa tarde para os nossos telespectadores, a todos saúdo. Estamos, como o Paulo acaba de referir, a iniciar mais um ano académico. E para este ano académico, aproveitando as efemérides da Igreja, que são sempre momentos importantes, não apenas para atualizar conhecimentos, mas também para dar nova expressão e nova vivência a esses mesmos acontecimentos, estabelecemos um programa de que se destaca exatamente esta efeméride dos 50 anos do Concílio Vaticano II, através de um conjunto de debates que mensalmente vão tocar nos documentos mais significativos e que pretendem atualizar, eu diria, trazer de novo à atualidade o seu principal conteúdo, as suas implicações, a sua recepção, os ecos que esses textos tiveram e, de alguma forma, permitir aos crentes que continuem a estar em sintonia com a mensagem e a experiência da vida cristã que decorre do Vaticano II. Mas, o primeiro é já na próxima quarta-feira, não é? Sim, o primeiro realiza-se já no dia 19. O horário é já ao final da tarde, pensado um bocadinho para ter uma abrangência o mais possível de pessoas que possam mesmo, que tenham o seu ritmo de trabalho, possam estar presentes e a entrada naturalmente é aberta. Mas gostava também, aproveitava já agora nesta introdução e embora não pretendendo alongar muito, que para além deste conjunto, ou seja, desta série de debates mensais, vamos realizar mais ligados a outro tema muito importante para este ano académico, ligados ao tema que o Papa anunciou e propôs à Igreja, que é a vivência do ano da fé, que iniciaremos com um colóquio de um dia, no dia 28 de setembro, uma sexta-feira, todo dia, desde as 10 às 18 horas, e com intervenções, que eu creio que muito oportunas, sobre exatamente este tema, que depois se vai refletir num curso, também em plataforma online e aberta, sobre a fé da Igreja, composto de diferentes módulos, que certamente depois aqui também os meus colegas e companheiros da faculdade poderão pormenorizar com mais destaque. Que é precisamente este curso pela internet, o curso sobre a fé da Igreja, que estará disponível ao longo deste ano académico, na sua primeira edição. Antes, centrando-nos na natureza destes debates, que se promovem ao longo, a partir já desta quarta-feira, perguntava-lhe, professor José Eduardo Borges de Pinho, em causa está essencialmente um debate teológico, aquele que se quer promover a partir da Faculdade de Teologia. No que se refere, digamos, aos documentos do Concílio, naturalmente que se pretende enquadrar esses documentos e mostrar o seu significado, como é que eles surgiram, que debates também pressupuseram e o significado que têm hoje para a vida da Igreja. Com algumas, enfim, novidades acerca desses temas. O professor José Eduardo Borges de Pinho é o primeiro conferencista, precisamente na próxima quarta-feira, onde falará sobre a Igreja, Sacramento do Amor de Deus no Mundo. Essas conferencistas poderão trazer novidades acerca destes temas? Para muitas pessoas, creio que sim, porque muitas delas já não têm memória daquilo que aconteceu há cerca de 50 anos. É evidente também que há um outro aspecto, que é o que é que realmente se passou nos anos imediatos à realização do Concílio, e sobretudo desde que o Papa o anunciou. Portanto, todo o processo de reflexão, no caso da Lumen Gentium, sobre o qual vou falar, foram 4 anos de maturação que nos deu o documento que nós hoje temos. Portanto, há pormenores muito interessantes que naturalmente as pessoas não conhecem, só quem
tem a oportunidade e o dever de... E vai acompanhando esse estudo todos os dias. Pois, é que realmente pode... Sobretudo, isso é importante para compreender, às vezes, algumas discussões atuais, alguns debates, mas também a maneira como hoje estes documentos podem ser significativos. Porque isto de haver na teologia e na Igreja temas e questões em aberto não é problema nenhum. Pelo contrário, é sinal de que nós, os cristãos, os crentes, nós também temos não só capacidade, mas também o dever de acompanhar os movimentos da cultura na história, no tempo, e portanto, perceber que uma coisa que aconteceu há 50 anos é hoje significativa na mesma, mas de uma outra forma, com outras interrogações, etc. Em todo caso, e essas interrogações e o debate que acontece em torno da natureza da Igreja, por exemplo, daquilo que ela propõe, nem sempre é fácil que esse debate aconteça. E quando esse debate, enfim, quando há algumas opiniões mais divergentes, pode provocar algum mal-estar, algum mau ambiente. Que espaço é que existe para essa pluralidade, para o debate de ideias, e de que forma é que ele pode acontecer também neste ciclo de debates? Eu, começando um bocadinho pelo fim, digo que o importante é nós partirmos daquilo que é o fundamental na fé, e aquilo que, no fundo, nos suporta na nossa existência crente. A partir daí, há todo um espaço de reflexão em confronto, e de liberdade de reflexão em confronto com as questões que são colocadas pelas pessoas hoje no nosso mundo. De facto, nestas 3 iniciativas, na prática, que nós, Faculdade de Teologia, procuramos realizar, por exemplo, o colóquio que se vai ser no dia 28, deste mês de setembro, o colóquio vai refletir sobre a experiência crente. E, portanto, quando nós refletimos sobre a experiência crente, não apenas estamos a falar, digamos, de teoria, estamos a falar da nossa identidade de cristãos, mas uma identidade de cristãos situada num mundo que nos coloca questões e em determinados aspectos todos nós vemos diariamente, merecem realmente esse aprofundamento e esse debate. Portanto, eu creio que sim, quer dizer, nós na Faculdade de Teologia sentimos-nos pessoas livres e desafiadas pela nossa fé também a questionar. Nem sempre, talvez, as pessoas entenderão isso, porque aí nós temos de contar que a Igreja é um mundo bastante plural e, portanto, há também sensibilidades diferentes, mas creio que o caminho que a Igreja nos aponta dá-nos uma margem muito grande de liberdade para pensar e para nos exprimirmos. Temas que merecerão ainda análise mais detalhada. Em todo caso, introduzimos um novo assunto, Dr. Rui Ambrosio, que são os destinatários para todas estas iniciativas. Não são só estudantes do ensino superior, acredito. Não são só estudantes do ensino superior. As propostas são feitas de tal maneira numa banda larga que queremos chegar ao maior número possível de pessoas e ao público mais diversificado. É óbvio que é necessário ter uma preparação mínima, digamos assim, uma empatia mínima com estas temáticas, mas o objetivo é, de facto, lançar o debate, lançar a proposta, lançar a reflexão, pôr as pessoas a refletir, sobretudo nesta área que aqui foi referida. A nossa preocupação, também se abordarão esses temas, não é tanto os conteúdos da fé em si próprios, mas a própria experiência da fé. É óbvio que ao refletir sobre a própria experiência da fé, refletiremos sobre os conteúdos da fé. Mas, por exemplo, este curso que vamos lançar online e que está a ser feito pela primeira vez para responder claramente a este desafio sobre a fé da Igreja, não vai, sobretudo, refletir sobre os conteúdos da fé, como eu dizia, por exemplo, a cristologia, a moral, os sacramentos, mas vai refletir sobre a própria experiência da fé, sobre o que é isto de ter fé. E é proposto, nesta modalidade que já vai fazer quase 10 anos que nós, Faculdade de Teologia, estamos a trabalhar nesta área do e-learning, ou seja, permitindo, numa sociedade como a nossa, que as pessoas possam ter um itinerário reflexivo e de diálogo e de aprofundamento da sua experiência da fé, do fenómeno da fé, sem ter que se deslocar, ou seja, sem ter que ir à faculdade. Em todo o caso, também teremos momentos presenciais, ou seja, o curso é feito em plataforma ao longo de vários meses, são 6 módulos, são dados 2 módulos, começamos em outubro, portanto, outubro, novembro teremos 2 módulos, por exemplo, em dezembro teremos uma sessão presencial onde juntamos os diversos participantes.
E assim vamos tendo uma dinâmica de reflexão em que as pessoas vão tendo acesso a diversos materiais, a diversos textos, e depois terão também um momento de, em conjunto, poderem pôr questões aos professores que elaboraram os diversos textos, trocar diálogos com os outros e debater. Portanto, a experiência é, de facto, uma experiência de pôr as pessoas a refletir sobre a própria fé. Agora, há aqui uma coisa que me parece importante. O Ano da Fé é, de facto, um enorme desafio para refletirmos sobre a fé. E sobre a fé da Igreja, que é uma. Não há várias fés, digamos assim, há uma. Mas dizer a fé da Igreja e dizer a mesma fé da Igreja não pode ser equivalente a dizer a fé da mesma maneira. Tem que haver esta banda de algo, esta capacidade de pluralidade, de que a fé encarna em cada situação concreta, em cada momento histórico concreto, em cada situação concreta da vida de cada pessoa e, portanto, isto exige obrigatoriamente uma maneira diferente de a viver, uma maneira diferente de a dizer, de a assumir e, portanto, tem que haver esta pluralidade. Tem que haver balizas de objetividade, como é óbvio, mas tem que haver simultaneamente esta pluralidade. E essa pode ser uma das dificuldades, que nós, ao dizermos temos que dizer a mesma fé da Igreja, pensemos que isso equivale a dizer a fé da mesma maneira, todos têm que viver da mesma maneira e dizer da mesma maneira. Em todo caso, seria interessante perceber o que significa viver a mesma fé, exatamente, o que é comum a toda a gente, exatamente, não é? E o que é que pode... E esse é um tema interessante. E vamos então a essa análise, de facto, que contributos podem sair destes colóquios para que a fé que cada um vive seja cada vez mais pessoal, mais significativa para um percurso de vida de quem a confessa? Eu acho que um dos objetivos destes debates, e aliás aqui o professor Borges Pinho já o referiu, é trazer um pouco, eu não diria apenas a memória, mas é atualizar os conteúdos que, entretanto, continuam a ter a força que nós sabemos que resultou do concílio, mas que às vezes as pessoas, porventura apegadas a outros gostos ou a outras tendências, têm dificuldade em pôr em realce. Não é? Mas está em causa então o desconhecimento de facto daquilo que o concílio propôs? Eu acho que há hoje alguma tensão entre os conteúdos apresentados, definidos, recebidos e, naturalmente, que alimentaram a dinâmica da Igreja ao longo destes 50 anos e algumas tendências mesmo também, porque não dizê-lo, dentro da própria Igreja ou de alguns movimentos de ir um pouco para além do concílio, repescar o antes do concílio. Há um grande desconhecimento dos textos, e não só dos textos, da própria intuição que levou a convocar o concílio e a realizá-los. Será isto verdade, que acabou de dizer o Padre João Lourenço, de facto, de que há um repescar algumas propostas de vivência em Igreja, da fé, pré-conciliares? Eu creio que sim, em alguns casos. Há um problema de fundo. Não é a primeira causa, mas há um problema de fundo que tem, na minha perspectiva, que é a confusão que as pessoas fazem em tempos, às vezes, de alguma incerteza, de busca de novos elementos, de necessidade de seguranças ou de novas seguranças. Há uma confusão que as pessoas fazem entre a tradição, com letra pequena, que são aquelas pequenas coisas de que, no fundo, os mais velhos viveram, e alguns de nós, eu cito também já viveram, e a tradição com letra maiúscula, que é, no fundo, todo o património da Igreja ao longo dos tempos, desde o testemunho bíblico ao testemunho dos padres, etc., que foi, aliás, um dos aspectos fundamentais do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II colocou-se exatamente a questão, que nós, no fundo, é a questão também que nós hoje nos colocamos, como é que nós anunciamos hoje e procuramos viver e conseguimos viver o mais adequadamente possível, o mais fielmente possível o Evangelho, a partir das fontes originais da fé, num novo tempo e numa nova situação e novas circunstâncias. Naturalmente que hoje, todos temos de ter consciência disso, embora seja muito diferente a situação em Portugal, por exemplo, do que se vive em França ou do que se viverá na Bélgica ou na América Latina, hoje nós temos consciência de que a existência cristã e o testemunho cristão vive em circunstâncias radicalmente novas. Os tempos mudaram muito, as circunstâncias mudaram muito e todos nós, no fundo, muitas vezes, não temos os elementos de percepção da realidade como devíamos ter. E precisamente nessa área, e numa conferência na Universidade Católica, na Faculdade de Teologia,
em fevereiro, creio eu, Hervé Legrand desafiava precisamente ao estudo do concílio a partir das ciências humanas, nomeadamente da sociologia. No caso, as propostas que aqui estão feitas, essa perspectiva é incluída ou o estudo que se faz é estritamente teológica? Professor Borges de Pinho. Depende das iniciativas, não é? Naturalmente, e dos contextos. Obviamente que o curso sobre a fé da Igreja é um curso que está voltado fundamentalmente para o nuclear da fé enquanto experiência humana razoável, experiência humana fundamentada, e, portanto, isso é feito naturalmente em confronto com aquilo que é hoje que nós sentimos ser a nossa existência de pessoas humanas. Mas evidentemente que não tem uma componente, chamamos assim, sociológica, etc. Agora, naturalmente, por exemplo, nos debates sobre o concílio, ou neste colóquio, exatamente. Há aqui os contextos sociais que se vão analisar. E sobretudo aí, o objetivo é exatamente, coloca-se a questão central, à qual ninguém sabe exatamente responder, mas tentamos todos os dias procurar responder, como é que hoje se transmite e propõe a fé. E isso aí só se pode, digamos, esboçar princípios de resposta a partir da experiência real que todos nós vivemos, não é? E daquilo que a Igreja vai fazendo, mas também confrontando novamente quais são os dados fundamentais e irrecusáveis da fé com as situações que hoje se vivem e que são muito problemáticas. E precisamente nessa área perguntava ao diretor da Faculdade de Teologia, Padre João Lourenço, até que ponto esse diálogo científico e académico vai existir nas iniciativas que a Faculdade promove, com outras ciências, nomeadamente a Sociologia, etc. Eu acho que um dos imperativos da Faculdade, e é mesmo um imperativo, é exatamente aprofundar e manter e, eu diria, quase tornar vivencial esse diálogo. Não apenas porque ele é importante para nós, porque ele é importante para a vida da Igreja. A Igreja se quer ser luz do mundo, se quer ser lumen gentium, tem exatamente de fazer esta experiência do diálogo. E nesse sentido, eu acho que estas iniciativas são certamente propostas que nós apresentamos à Igreja, às comunidades, às pessoas individualmente. Mas também são momentos dessas mesmas pessoas afirmar o seu empenho na própria vivência. E, portanto, há aqui eu diria quase um diálogo interno entre a faculdade como instituição e a Igreja enquanto tal, de que nós também fazemos parte, que pode beneficiar grandemente desta... E, para além disso, as fronteiras destas iniciativas não se acabam nos crentes. É importante que, ou seja, também, estes diálogos também são momentos de receber, de acolher e de ouvir, de escutar, para podermos dar profundidade a esta mesma reflexão. Agora, é importante também distingui-lo que a faculdade tem de ser um motor, deve ser um motor e sente esta necessidade, ser um bocadinho o motor deste aprofundamento e deste diálogo. Não queremos ser apenas uma instituição que está a acolher pessoas, que lhes dá cursos e que passa ao lado e à margem do sentir e da reflexão social e cultural que vai acontecendo entre nós. Temos de estar exatamente procurar vias e caminhos deste diálogo e por isso creio que este ano delineamos este programa bastante denso. Aguardamos que ele seja bem acolhido, mas certamente a nossa intenção também não é só ficar aqui, é ir avante e continuar a estar atentos, de facto, aos sinais e às interpelações que nos estão feitas. Esta questão que o diretor da faculdade está a referir, a mim parece-me verdadeiramente importante. É óbvio que numa faculdade de teologia não se pode ignorar nem secundarizar o que é a reflexão científica, a investigação científica, o grau, a atribuição de graus académicos. Isso é uma parte essencial da faculdade. Exatamente. Sem isso não há faculdade de teologia. Agora, a teologia não pode ficar simplesmente reduzida ao debate científico, à reflexão científica. Ela tem que ser também aberta de modo a poder ser inspiradora da vida, de modo a poder dar critérios de discernimento para o viver. E essa é uma outra parte
que nos parece, e eu estou totalmente de acordo com isso, que é fundamental numa faculdade de Teologia. E isso é o que se pretende propor com muitas destas iniciativas. Este curso da Fé da Igreja, para voltarmos a ele, pretende ser, de facto, esta proposta transversal a todas as pessoas, enfim, com um mínimo de preparação para poder entender os textos, mas que possam, de facto, entrar neste debate, neste diálogo, sem pretensões académicas, não é? O curso é feito, ou seja, os módulos são pensados por professores e feitos com rigor científico, mas a pretensão do curso em si não é a dar graus académicos. Em todo caso, ele é acreditado, exatamente, e esse é um aspecto muito importante. Ele oferece 8 créditos ECTS, que é a unidade do ensino superior pensada em Bolonha, portanto, até pode ser aproveitado por quem frequenta o ensino superior para depois agregar esses créditos à sua progressão, e esses créditos podem contar para o cômputo geral depois para obter o grau, os diversos graus, sobretudo o grau de licenciatura, como é óbvio. Já temos muito pouco tempo. Perguntava aos 3 convidados o que é que esperam que este assinalar, o debater, o Concílio Vaticano II traga de novo à comunidade católica, à Igreja, mas também à sociedade? Professor Borges de Pinho, muito brevemente pedia-lhe. Eu espero que seja sobretudo um indicativo de um elemento muito importante, que é a formação permanente da fé. Este é um problema de sempre, e um problema não se resolve num ano, nem em 2, mas que nós cristãos adquiramos como definitivo esta convicção de que não há verdadeiro processo crente sem uma contínua formação e um aprofundamento. Se nós conseguirmos trouxer, se esta revelação do Concílio nos trouxer, isto será fundamental. Eu sublinho isto também, parece, porque essa é uma das gêneses e uma das grandes intuições do Concílio, quando o Papa João XXIII o convoca, esta repensar constantemente a nossa identidade, mas repensar a nossa identidade crente, não fechados sobre nós mesmos, mas de algo no mundo onde estamos, no mundo concreto que nos é dado viver e ao qual a Igreja é enviada. Esta intuição que estamos a celebrar os 50 anos, a mim parece-me fundamental nos dias de hoje. Padre João Lourenço. Eu enquadrava isto num aspecto provavelmente um bocadinho mais abrangente. Eu acho que hoje toda a cultura é, de facto, um processo de transhumância, ou seja, de itinerância. Não há cultura que seja meta de chegada. É apenas ponto de partida. E depois é um processo de caminhada. Toda a cultura é assim. Ao nível da fé, também é assim. A experiência do povo de Israel foi exatamente uma experiência de procura. Foi uma experiência de caminhada. O próprio Novo Testamento é um processo de caminhada, é um processo de procura. As nossas comunidades precisam de ir cada vez assumindo mais isto. E hoje a Igreja, cada vez mais, é feita por agentes pastorais, que não tendo de partida uma formação específica, consubstanciada, muitas vezes para o próprio serviço que exercem, esse serviço será muito melhorado, a qualidade daquilo que fazem em prol das comunidades e dos outros ganhará muitas mais-valias, se de facto estas iniciativas forem contributos, que vão enriquecendo ora uns daqui, ora outros dali, e que vão dando às pessoas exatamente este processo e, acima de tudo, esta abertura do espírito. Eu acho que estas iniciativas têm uma coisa muito boa. Elas são, não vou estar a dizer que são transcendentes, mas procuram ser também momentos em que ajudem as pessoas a sentir que precisam de se abrir à realidade. Fica essa proposta feita, esperemos que encontre muita recepção por parte, enfim, da comunidade em Portugal. Agradeço por terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar as iniciativas que a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa promove ao longo deste ano académico para assinalar os 50 anos do Concílio Vaticano II e o ano da fé que a Igreja Católica vive. Desejo bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.